Olá, esta é a disciplina de elaboração de projetos sociais e esta é a nossa segunda aula. Hoje vamos falar das instituições ou pessoas que podem executar projetos sociais. De uma forma geral, a execução de projetos sociais por pessoas físicas, por indivíduos, é uma exceção. Ela, em geral, acontece nos casos da Lei de Incentivo à Cultura, por exemplo, quando um artista apresenta uma proposta para um fundo para a coleta de recursos de incentivos fiscais, por exemplo. Mas, na maior parte dos casos, um projeto é executado por uma forma de pessoa jurídica, uma instituição. Essa pessoa jurídica pode ser de direito público ou de direito privado. As pessoas jurídicas de direito público podem ser pessoas jurídicas do direito internacional, como são as organizações ligadas, por exemplo, ao sistema da ONU, como a Unesco, a Unicef, ou sistemas regionais, como a OEA, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, entre outras. Na esfera nacional, nós temos a União, os estados e os municípios, que compõem as unidades da federação do Estado brasileiro. No âmbito privado, nós podemos falar em associações, em fundações ou em empresas. Se falamos, por exemplo, das pessoas jurídicas de direito público, no caso brasileiro, é necessário diferenciar entre a administração direta e a administração indireta. A administração direta é composta basicamente pelos entes que compõem a federação, a União, ou seja, o governo federal, os estados da federação, Rio Grande do Sul, Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, ou seja, os estados que compõem a República Federativa Brasileira, e os municípios, que no caso brasileiro também são unidades da federação. Porto Alegre, Canoas, São Jerônimo, Boa Vista do Buricá, ou seja, todos os municípios também são parte da administração direta da Federação Brasileira. Esses entes da administração direta podem ter vinculados a si formas de organização chamadas de administração indireta, basicamente sobre duas formas de estrutura: as autarquias, como são, por exemplo, as universidades, como a URGS, ou instituições como o IBAMA ou os institutos federais de educação tecnológica, ou estruturas sob a forma de fundações, como o IBGE, a CAPES, a Fundação Palmares, a FASC, que é uma fundação no nível municipal no estado do Rio Grande do Sul, entre outras. Se o projeto social é executado por uma pessoa jurídica de direito privado de forma não lucrativa, quais são as formas de organização? Basicamente, nós temos as associações, que são um grupo de pessoas que é unida pela aprovação de um estatuto com uma finalidade comum, que pode ser de natureza cultural, pode ser de natureza educativa, assistencial, etc. Ou seja, é uma união de pessoas em torno de uma finalidade que cria uma instituição jurídica. Ou pode ser uma fundação, que é basicamente um patrimônio, ou seja, um conjunto de recursos que o instituidor definiu uma finalidade e é atribuída a um grupo de pessoas gerenciar, mas é basicamente um conjunto de recursos, um patrimônio ao qual foi destinado um fim de natureza institucional. Existe um outro lado, que é a possibilidade da pessoa jurídica de direito privado de natureza lucrativa. Nós costumamos chamar genericamente de empresa, que não é um termo legal. Hoje em dia, dentro do Código Civil brasileiro, se fala em sociedades civis, que podem ser sociedades civis de natureza empresária, ou seja, chamando de empresa uma sociedade civil que tem uma natureza que busca a lucratividade, e cujas formas de organização mais comuns, existe uma série de outras, mas as mais comuns são as sociedades por cotas de responsabilidade limitada, identificadas pela sigla limitada ao final, e as sociedades anônimas, que são sociedades cuja propriedade é dividida por ações e que, eventualmente, em alguns casos, podem ser vendidas em bolsa de valores. São os dois tipos de sociedades empresariais mais comuns. Existe um outro tipo de sociedade civil, que é bastante comum, que é a cooperativa, que também é muito comum na nossa realidade. A relação do Estado
com sociedades de natureza lucrativa, em geral, se dá por alguma forma de contrato, e a estrutura desse contrato, em geral, é gerida por uma lei chamada Lei 8666 de 93, ou também conhecida como Lei de Licitações. Quando se dá a relação do projeto social com a pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, associações e fundações? Existe uma diferenciação de enquadramento dessas organizações de acordo com algumas características específicas. É muito comum utilizar o nome organização não governamental. Essa é uma definição que, na verdade, não tem um sentido legal. É, na verdade, um anglicismo, ou seja, é uma tradução quase literal do termo NGO, que vem do inglês, ou seja, Non-Governmental Organization, que basicamente diz que essa instituição não pertence ao governo, mas não diz nada sobre a sua natureza específica. É um termo que é bastante comum na linguagem diária, mas que não tem um significado jurídico específico. Um outro termo, que já falamos em uma aula anterior, é o termo terceiro setor, que foi bastante popularizado a partir da emergência do neoliberalismo e que tende a identificar essa noção de uma instituição de natureza privada que tem uma finalidade, digamos, de auxílio de algum benefício público. Existe uma terceira denominação bastante comum na linguagem corrente, que é o termo filantrópica, que remete a uma legislação que de alguma forma já foi superada no Brasil, que é a de uma instituição privada que determina ou que busca algum tipo de benefício público. Ou seja, essa noção de filantropia ainda está presente na linguagem, mas já foi superada pelo regulamento legal. Quais são as formas de enquadramento que nós encontramos cotidianamente para as organizações de direito privado sem fins lucrativos no Brasil? Em primeiro lugar, a definição de instituição sem fins lucrativos e seus benefícios está prevista na Constituição Federal, artigo 150, inciso 6º, letra C, que é a noção de imunidade de impostos, ou seja, uma instituição sem fins lucrativos não é tributada com impostos, que é o grande benefício dessa natureza. Existem outros enquadramentos que são dados por leis específicas. Por exemplo, a Lei 9637 de 98 criou a denominação de organizações sociais para um determinado tipo de instituição, que pode ser tanto de natureza de associação ou de fundação, cuja ideia central na época era de garantir uma forma de personalidade jurídica que pudesse assumir funções que estavam atribuídas ao Estado sob uma forma indireta de privatização. Ela foi pouco utilizada na época, mas é uma forma, digamos, de caracterização de uma forma de organização privada que presta serviços ao poder público. Uma segunda forma de denominação bastante comum é a de OCIP, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, criada pela Lei 9790 de 99, que era, à época, uma alternativa à noção de entidade filantrópica, com a diferença fundamental. As instituições de natureza filantrópica à época proibiam a remuneração de seus associados e dirigentes. A OCIP possibilitava a recepção de recursos públicos, porém com a remuneração de dirigentes, o que era uma forma, digamos, de permitir a realização de contratos com o poder público, remunerando as pessoas que pertenciam à própria organização. A noção de filantropia foi atualizada e hoje se identifica com o termo SEBAS, Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. Ela é prevista na Constituição Federal, no artigo 195, parágrafo 7, é regulamentada hoje pela Lei 12.101 de 2009. É basicamente uma forma de benefício fiscal que permite que instituições, tanto da área assistencial, especificamente, como também da área de atendimento à saúde e da educação, que possam prestar uma natureza de serviços que é de interesse público e, com isso, ter um benefício fiscal, basicamente, de não ser necessário pagar as quotas patronais
referentes à remuneração de seus funcionários. É bastante comum entre instituições de ensino superior ou de educação básica de natureza confessional e também em muitas instituições de atuação na área da saúde. Mais recentemente surgiu uma outra denominação que é de organização da sociedade civil, de uma forma mais genérica, a Lei 13019 de 2014, também conhecida como Marco Legal das Organizações da Sociedade Civil. Esse dito Marco Legal das Organizações da Sociedade Civil surgiu em grande parte de uma mobilização que de alguma forma surgiu na Câmara dos Deputados, entre outros setores, e relacionada também com a chamada CPI das ONGs, onde havia uma grande crítica ao repasse de recursos públicos de diferentes órgãos da União, dos Estados e dos municípios a instituições privadas e ao qual faltava o devido controle. Em parte, o resultado dessa CPI foi a propositura desse projeto de lei que virou esse dito marco legal das organizações da sociedade civil e modificou a forma de relação entre estados e organizações privadas sem fins lucrativos. Antes dessa legislação, basicamente se tratava esses repasses sob a forma de subvenções sociais, de acordo com o previsto na Lei 4.320 de 64, e o instrumento jurídico mais comum para esse repasse de recursos eram os convênios entre o poder público e organizações privadas. A partir do novo modelo surgido com essa legislação, passa a se intitular a forma de relação entre Estado e sociedade como parceria. O termo não é exatamente novo, porque ele já havia surgido quando da lei da criação das organizações sociais, praticamente 2 décadas antes, mas hoje ele é basicamente o instrumento principal de relação entre o Estado e organizações sem fins lucrativos. Dentro desse termo parceria, não apenas se enquadram instituições sem fins lucrativos de natureza associativa, como também podem se enquadrar cooperativas e instituições de natureza religiosa, como as igrejas. O instrumento principal para a obtenção desse tipo de relação é o chamamento público, uma forma de edital em que o poder público determina as suas necessidades e as instituições podem apresentar propostas, e aqui a natureza de projeto social que discutimos, como proposta de uma instituição para atender às necessidades do poder público e poder fazer uma forma de relação jurídica. Essa forma de relação jurídica é, em geral, o termo de colaboração, que é uma forma de contrato administrativo de natureza específica, baseada num projeto em que, digamos, se atende às necessidades desse edital apresentado pelo poder público. Um dos elementos que é bastante importante nesse tipo de relação jurídica é a necessidade de prestação de contas dos recursos recebidos, que é uma relação diferente, por exemplo, das instituições de natureza lucrativa, que prestam serviço, recebem o recurso, mas cuja prestação de contas é pela entrega do serviço e não pela comprovação de em que foi gasto o recurso. Nas relações de termos de parceria, é necessário comprovar exatamente em que cada instituição gastou os recursos previstos no projeto. E um outro elemento importante é a exigência de avaliação de resultados para a comprovação da eficiência e efetividade dos resultados obtidos com a execução do projeto. Em termos de relação com as instituições e pessoas jurídicas de direito público, o marco legal fundamental continua sendo a Constituição Federal. Ainda é importante a Lei 4.320 de 64, que é a lei que regula o orçamento público no Brasil. Existe uma série de dispositivos que são oriundos da Constituição Federal que regulam o gasto público, como o Plano Plurianual, que é uma forma, digamos, de apresentação de um projeto de governo que é feito por cada governo
na União, no Estado e nos municípios no seu primeiro ano de atuação, válido para os seus 4 anos seguintes. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, que deve ser apresentada a cada ano e que dá os princípios gerais do gasto público para aquele exercício financeiro, e a lei orçamentária, que é aprovada a cada ano pelos legislativos respectivos, dizendo quanto e em que será gasto o recurso público. Ainda deve ser pensada como um elemento complementar fundamental a lei de responsabilidade fiscal em nível federal. Existem alguns municípios e estados que têm leis específicas que definem limites do gasto público em determinadas áreas, como, por exemplo, limitações para os gastos de pessoal. Na execução de projetos de pessoas jurídicas de direito público, como já discutimos anteriormente, a administração direta e a administração indireta, basicamente a transferência de recursos entre os entes públicos, e o instrumento mais comum para essa transferência é uma forma de convênio em que para a execução desse convênio é necessária alguma forma de projeto que especifique como esse convênio, que é, digamos, uma declaração de princípios mais geral, será executado para a consecução dos objetivos específicos da relação entre os entes. Aqui nós vemos, de uma forma geral, que há diferenciações da natureza jurídica e da estrutura das diferentes pessoas físicas ou jurídicas que normalmente executam projetos, seja com base em recursos públicos, seja com base em recursos privados. A natureza jurídica e a estrutura dessa instituição é fundamental para definir os requisitos que serão propostos dentro de um determinado projeto. Na próxima aula, nós vamos discutir mais detalhadamente as fontes de financiamento e como essas fontes de financiamento vão afetar cada uma dessas diferentes formas de organização jurídica que podem ser propositoras de projetos para intervenção no meio social. Leiam os textos disponibilizados, façam a tarefa e até a próxima aula.